Vamos falar sobre a graça comum e o perigo da condenação. A graça comum de Deus é o que impede o homem sem Deus de ser imediatamente consumido. Ela sustenta a vida e concede bênçãos temporais, mas não salva. Sem a intervenção da graça especial, o homem está caminhando para a condenação. Mateus 5,45 diz: porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A graça comum é concedida a todos, independentemente de sua disposição espiritual. Romanos 9,22 diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Deus suporta os ímpios com paciência, mas sua condenação final é certa. Salmo 73, 18, 19: certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a destruição. Sem o auxílio da graça especial, o homem está próximo da ruína eterna. Quando diz assim, tu os pões em lugares escorregadios, basta Deus não agir no coração do homem que ele vai sozinho para lugar escorregadio, tá? Tu os lanças para a destruição, basta Deus não tocar no coração dele, que ele já nasce em Adão, já nasce endurecido, que ele vai para a destruição. Então, leia dessa forma: Deus, ele simplesmente não interfere no coração do ímpio. Aqui, analogia: o homem sem Deus é como um cego e surdo caminhando perto de um precipício. A graça comum, como um cão-guia, impede que ele caia imediatamente, mas essa proteção não dura para sempre. Sem a intervenção da graça especial, ele inevitavelmente cairá. Herman Bavinck diz o seguinte: a graça comum reflete a bondade de Deus em sustentar o mundo, mas não transforma o coração. Apenas a graça especial, operada pelo Espírito, leva à salvação. A necessidade de regeneração. Sem a regeneração operada pelo Espírito Santo, o homem permanece em Adão, espiritualmente cego e incapaz de agradar a Deus. Somente Cristo pode justificar e reconciliar o pecador com Deus. Romanos 5, 12 a 19 diz assim: pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, através de Adão, assim também por um só ato de justiça, através de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Em Adão todos caíram, em Cristo os eleitos são redimidos. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A regeneração é uma obra soberana de Deus. 2 Coríntios 4,6 fala assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A regeneração abre os olhos do coração para compreender a verdade. Você entende por que ímpio é tão ignorante? Porque eles não conseguem enxergar a verdade. Jonathan Edwards, que foi o maior filósofo dos Estados Unidos: a regeneração não é um ato humano, mas uma obra divina que transforma o coração, levando-o a amar a Deus e deleitar-se em sua lei. Quando você vê alguém deleitando na lei de Deus, é porque houve uma regeneração. Delito contra a lei e a justificação em Cristo. A consciência humana mesmo obscurecida reconhece a lei moral de Deus. Quando pecamos, precisamos de um mediador que nos justifique diante de Deus. Romanos 2,15 diz: estes mostram a obra da lei escrita no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Deus escreveu suas leis no coração de todos os homens. Quando o homem peca, ele peca contra leis justas e vai justamente para o inferno, caso não haja nenhuma intervenção de Deus no coração dele. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente Cristo pode justificar o pecador diante de Deus. A única forma de ter paz com Deus é por meio de Cristo. João 14, 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há dois mediadores, há apenas um. Aqui, comentário reformado, Charles Spurgeon: sem Cristo, a lei nos condena. Em Cristo, encontramos perdão e justificação completa. Você lembra que a lei serviu de aio para nos levar a Cristo? Por quê? Porque era impossível cumprir a lei. Perguntas:
Como a graça comum sustenta o ímpio, mas não o salva. A graça comum reflete a bondade de Deus em sustentar a criação e conceder bênçãos temporais, Mateus 5,45. Contudo, ela não transforma o coração nem concede salvação. Romanos 9,22 mostra que Deus suporta os ímpios com paciência, mas sua condenação final é certa. Ele vai continuar indo para o lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Apenas a graça especial, operada pelo Espírito Santo, pode regenerar e salvar o homem. Porque a regeneração é necessária para que o homem compreenda e se deleite na lei de Deus. Em Adão, o homem está espiritualmente morto. Você nasce espiritualmente morto, incapaz de compreender as coisas de Deus. Efésios 2, 1-3 e 1 Coríntios 2,14. A regeneração é um ato pelo qual Deus ilumina a mente e transforma o coração, permitindo que o homem veja sentido na palavra e se deleite nela. 2 Coríntios 4,6. Sem essa obra, o homem permanece cego, surdo e rebelde contra Deus. Dá uma olhadinha em Lucas 24:45. Como a justificação em Cristo resolve o problema do delito contra a lei de Deus? A lei de Deus, escrita nos corações, condena o homem por seus pecados. Quando pecamos, precisamos de um mediador que satisfaça as exigências da justiça divina. Cristo, como nosso substituto, cumpriu a lei perfeitamente e sofreu a pena pelo pecado, justificando-nos diante de Deus. Romanos 3, 23 e 24. Sem ele, o homem terá que enfrentar a sentença final por si mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo.